hoje nós temos aqui um painel muito bacana sobre inteligência artificial na medicina. Tem alguns palestrantes que estão aqui já todos, e o tema que eles vão apresentar, a apresentação deles é incrível, vocês vão gostar bastante. E eu vou começar com o Davi. O Dr. Davi é médico da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, mestre em neurocirurgia pelo Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público do Estado de São Paulo, IANSP, em neurocirurgia pela Stanford University School of Medicine, pós-graduando em Data Science e Inteligência Artificial pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica do ITA. Atualmente trabalha como AI Engineer no Voa Health, empresa brasileira com foco em desenvolvimento de soluções de inteligência artificial pelos médicos. Eu sou Antônio Carlos Endrigo, sou diretor da PM, sou médico também, e vou ficar aqui com vocês nessa 1 hora, tá bom? Obrigado. Davi, o palco é seu. Muito obrigado pelo convite. Tarefa árdua é explicar em 15 minutos sobre IA generativa, né? Vou tentar deixar isso o mais dinâmico possível, espero que vocês aproveitem bastante. Bom, eu deixei como tópicos aqui só conceito, o que a gente tem de estado da arte hoje na medicina sobre isso, questões de riscos de regulação, a responsabilidade médica, a responsabilidade da IA, e qual que é o presente e futuro que a gente está caminhando. Então vamos para o conceito, não durmam, vai ser rápido. A IA generativa ela é um braço do Deep Learning. O que é o Deep Learning? É um aprendizado profundo, é um aprendizado que gera informações sobre dados que a gente comenta como não estruturado, imagem, vídeo, áudio, e ela lida muito bem. Não precisa decorar esses nomes malucos sobre as técnicas, sobre os desenvolvimentos, mas eu quero que vocês tenham a ideia. E a ideia que eu quero passar é que esses modelos eles são probabilísticos. E lá vem estatística, né? Calma. O que eu quero dizer com isso? É que se você for lá no ChatGPT agora, botar um caso clínico, e eu colocar o mesmo caso clínico, a gente vai ter respostas diferentes, porque é uma ciência de probabilidade. A gente não consegue ter artimanha suficiente para deixar esse processo igual. E eu vou dar um exemplo exatamente como funciona esse processo generativo de IA, né? Então, imagine que eu tenho um texto, eu tenho um caso clínico, eu vou passar pela essa GAN, e ela sofre um processo que a gente chama de encoder e decoder. O que é isso? Imagine que eu tenho um texto, aí eu passo lá um filtro como se fosse uma TV de tubo chuviscando, aqui eu já denunciei a idade, então como se fosse um filtro de Instagram, e aí esse modelo é treinado para tentar achar essas relações como se algo tivesse escondido. E ela vai aprendendo sobre isso, a fazer relações, colocar uma semântica, e aí ela consegue produzir, por exemplo, se você escrever lá no ChatGPT, transforme essa pessoa em um cachorro, ela vai lá e transforma numa imagem. E aí a gente pode estender para um áudio que vira um documento, uma imagem que vira um documento, enfim, vídeo que vira imagem. Esse processo é extenso. Eu sei que vão falar sobre dados aqui, isso é muito importante, mas a gente vai começar a refletir o seguinte: dado vale mais que petróleo, né? Na verdade, dado original vale mais que petróleo. Porque a gente está numa época em que eu consigo produzir esses dados, só que eu preciso de alguém capaz o suficiente para determinar a qualidade desses dados. Vamos para o estado da arte, né? Então, separei alguns temas aqui, bioinformática é um deles. A gente tem um mecanismo que hoje regula e prevê interação entre aminoácidos e proteínas. Chama AlphaFold. Isso aqui rendeu o Nobel ano passado para Química. E essas coisas bonitas que vocês veem aí de proteína, acredite, é muito próximo isso aqui. Eu sei que quem está de longe vai achar que é quase igual. O que eles conseguiram? Eles conseguiram uma precisão de 62% a 76% na previsão da interação e construção de molécula. Você consegue imaginar a indústria farmacêutica daqui para frente? Eu acho que isso é um impacto revolucionário. A gente vai ver cada vez mais medicamentos chegando mais rápido e para doenças que a gente nunca imaginava. Falar um pouco sobre pesquisa. Então, na parte da pesquisa, a gente tem um grande ponto de simulação e otimização de ensaios clínicos, que é um grande entrave e gargalo hoje na medicina, porque esses processos demoram muito. E vou contar um exemplo que é próximo, foi real e provavelmente vocês não sabem, que foi da vacina da Covid. Como é que esse negócio chegou tão rápido no braço de tanta gente?
Existem vários estudos que narram isso. Para achar a proteína que era alvo, eles usaram um processo parecido com esse AlphaFold. Então, eles chegaram muito rápido nessa molécula. E aí eles foram usar um mecanismo de controle de estudo clínico. E eles usaram dessa empresa Smart Data Quality. Ela diz que, em média, eles conseguem reduzir um estudo clínico que a parte burocrática dura 47 dias para 16 dias. Para você ter uma ideia, eles conseguiram, com esse mecanismo, prever as áreas em que iam ter mais casos de Covid. Eles conseguiram prever também se ia ter população suficiente naquela área que seria elegível ao estudo. E, mais ainda, ela conseguia descrever como é que seria o processo de redação a depender de cada órgão de vigilância. Imagina, no Brasil, em 30 cartórios, já está tudo preenchido já. Isso é muito fora da realidade, mas isso aconteceu. E aí eles conseguiram também manejar os pacientes. Foi um dos estudos maiores que se tem notícia nos últimos anos. 40 mil pacientes, 150 locais, 6 continentes. Imagina manejar todos esses pacientes. A logística foi tão impressionante que o estudo que foi publicado no New England, que é o Comirnaty, a fase 3 começou em abril. O primeiro endpoint positivo sobre redução, e aí que eu não estou falando de segurança, foi em novembro do mesmo ano. Surreal, né? Diagnóstico e imagem. Então, hoje se tem muita tecnologia em segmentação, descrição de achados e geração. Então, gere uma tomografia com uma lesão pulmonar. Um exemplo é o Total Segmentator, foi publicado na Radiology. Para vocês terem uma noção, só mostrar aqui o que ele é capaz de fazer. Ele é capaz de detectar, por exemplo, ossos quebrados, dar diagnóstico, então uma hernia encarcerada, um paciente esplenotomizado, transplante, e você pode testar. Você pode colocar lá na plataforma um caso com uma imagem e você pode ver ele fazendo análise. Tá? De integração aqui multimodal, eu acho que esse estudo é o mais gostoso de falar. É um grupo de Stanford que eles fizeram uma análise seguinte. Eles pegaram o comando de voz, o comando, na verdade, cirúrgico, de um cirurgião para uma colecistectomia. Eles pegaram também quais eram os materiais que eles utilizavam e qual era o órgão que estava sendo manipulado. Então, eles gravaram 243 pacientes, pegaram uma amostra, treinaram uma IA generativa e aí rodaram ela ao longo das cirurgias. E aí eles começaram a descobrir pontos, que eram os pontos de maior risco de sangramento. E ela consegue ser educativa, ela consegue mostrar qual é o ponto mais crítico e se você está tendo uma conduta correta em relação àquele ponto. De automação de documento, eu queria deixar um pouco iterativo. Eu queria mostrar o que é a VOA. A VOA ela pega, por exemplo, a sua consulta que você está fazendo lá com o paciente, transforma um arquivo e desse arquivo você pode fazer diversos outros arquivos. Então, para ficar mais fácil, eu vou mostrar aqui para vocês. Rapidinho. Então, eu vou mostrar aqui como é que seria uma consulta. Eu vou simular para vocês. Veja, aqui ele está já pegando o microfone. Eu vou tentar deixar aqui só para pegar mais o áudio aqui perto do notebook. Você pode colocar algum contexto, se você quiser. E vou simular como se fosse uma consulta. Aqui, ele não divide o que é o paciente. Você não precisa falar, eu vou falar agora, eu sou médico. Não, ele já faz essa diarização que a gente fala, que é saber quem está falando automaticamente. O caso é bem besta, tá? Mas é só para facilitar. Então, ele já está gravando. Então, é o paciente seu João, de 78 anos. Ele vem em uma consulta ambulatorial devido a episódios de colecistite aguda. No momento, ele está sem queixa. Ele iniciou o quadro há um mês e ele não usa nenhuma medicação. O ultrassom de abdômen total, do dia 4 de julho de 2025, mostrou que não tem colecistite, que tem imagens hiperecogênicas, com sombra acústica posterior, móveis e medindo até 0,8 centímetros. O Sr. João ele irá fazer o exame pré-operatório, um hemograma completo, uma creatinina, uma ureia, um coagulograma, um eletrocardiograma e um raio-x de tórax. Ele vai retornar para essa consulta quando os exames estiverem prontos, para depois a gente acabar marcando a cirurgia. E se caso ele tiver alguma dor ou desconforto, ele pode tomar um Buscopan a cada 8 horas, ou ele pode vir aqui conversar comigo,
ou me ligar. Pausei a consulta, vamos ver se vai dar tudo certo. Aqui eu tenho a opção de gerar uma anamnese, eu posso procurar, então tem vários tipos, tá? Então anamnese de cardiologia, tem anamnese aqui de cirurgião, vou colocar padrão. E aí ele está puxando a consulta já dividida, tá? Mais do que isso, eu falei que é a generativa, então eu quero gerar já um pedido de exame. Eu vou fazer algo melhor. Eu vou deixar um resumo clínico para mostrar para o paciente o que de fato ele tem. Isso aqui é um resumo sobre a consulta do paciente, para educar o paciente. Quanto tempo demorou? Quanto tempo a gente demora para puxar a receita depois que terminou a consulta? É nesse tipo de tarefa que a gente está conversando aqui. E por que esse ponto é tão importante? Porque tempo é uma coisa que custa para o médico. Até 50% do atendimento é basicamente documentação. O que a gente está falando aqui? A gente está falando de burnout. A gente está falando aqui, não está dando tempo de canetar. E esse processo é muito custoso para quem quer fazer um atendimento de qualidade. Eu acredito num preceito de que quanto menos tempo você tem de olho na tela, é mais tempo de olho no paciente. E a gente pensa também que esse é um processo que facilita o seu atendimento e melhora o seu diagnóstico. De riscos, rapidamente eu vou passar sobre o que é alucinação. A alucinação é basicamente quando essa IA ela não tem um conteúdo suficiente para responder, e aqui a gente tem que tomar cuidado porque, a depender da medicina, o espectro que você está querendo de resposta, ela pode alucinar, porque são conteúdos difíceis. Esses modelos de prateleira, ChatGPT, Claude, enfim, são modelos que foram treinados e demoram para retreinar, então às vezes não está com conteúdo atualizado. E muitas vezes, se você colocar lá 30 mil consultas de diversos temas, se você não tomar cuidado e mudar uma janela, por exemplo, um simples mudar de janela, esse conteúdo todo começa a degenerar a resposta. Faz o teste, começa a mudar os assuntos lá no ChatGPT, você vai ver que ele vai abrir uma recomendação pedindo para você abrir uma nova janela. Em termos de viés, a gente saber usar, e essa palestra tem um objetivo educativo. A gente tem que saber usar aquilo que a gente está testando, saber qual que é o limite daquilo, porque muitas vezes a gente vai tentar extrapolar, e quando a gente extrapola, a gente está cometendo como se fosse uma imprudência. E por fim, esse accountability é a responsabilidade. Hoje há um entendimento de que a IA ela é um copiloto do médico. Então a decisão é nossa. E isso tem um ponto de, se você não souber usar e não saber colocar estratégias adequadas, é como se você quisesse usar um martelo usando um alicate. São funções diferentes. E a gente tem um outro ponto também. Hoje em dia a gente tem heurísticas que a gente fala, que são metodologias para tentar explicar o porquê que uma IA dá uma resposta daquela forma, e hoje a gente tem visto que às vezes a IA dá uma passada assim para o lado sobre o raciocínio dela e chega no mesmo resultado. E isso é temerário, a gente não sabe até que ponto ela está indo e que raciocínio ela está fazendo, não é só o resultado. Em termos de regulação aqui, um panorama geral é que o FDA já está aprovando vários modelos, então semanalmente sempre tem uma notificação lá de um modelo aprovado. A Europa ela tem um modelo bem restrito para aprovar esses modelos, e o Brasil está caminhando. Essa PL foi aprovada ano passado, ela não foi tão descritiva em relação a alguns pontos importantes sobre a generativa. E eu coloquei a LGPD porque a gente tem que tomar cuidado que muitos desses modelos de prateleira, eles não têm essa regulamentação, então tomar cuidado com o que você põe, porque isso pode de alguma forma funcionar como um treinamento, e isso por um dado sensível. Esqueci de comentar com vocês, mas vocês não repararam, mas aquela descrição que eu usei como exemplo, ela não menciona o nome do paciente. Não sei se vocês repararam nisso. E a gente tem uma tendência a achar que o modelo brasileiro ele vai ser muito parecido com o europeu, porque a LGPD, não sei se vocês sabem, ela foi baseada numa determinação, numa lei europeia. Tá acabando. Não é alucinação. Existe um trecho do Machado de Assis, do Memórias Póstumas, que o personagem está andando e ele chega num ponto em que ele fica assim, caramba, como é que eu vim parar aqui? Ele diz que as pernas dele tiveram vida própria. E aqui entra o grande ponto. A gente tem que tomar cuidado nesse processo de IA,
porque é um perigo de andar sem esforço consciente sobre a caminhada que a gente está fazendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já mostrei para vocês, coloquei o exemplo da Covid e outros tantos exemplos atuais, que esse processo de IA é inerente, mas ele tem que ser consciente. E que já gera um impacto na medicina. A gente está falando de gestão de tempo e a gente está falando de qualidade assistencial logo de largada. Tá? E afastar essa falsa dicotomia. Não é médico versus IA. A gente tem que ter entendimento claro, é que é médico com IA versus médico sem IA. Esse é o grande ponto aqui, essa é a diferença. E ninguém perguntou, mas eu já vou falar. O médico vai ser substituído pela IA? Nesse contexto aqui, a gente está falando de inteligência artificial geral, tá? Não é só essa generativa. Seria o suprassumo de vários domínios, né? E a gente tem que lembrar que o ser humano ele é dinâmico, ele é complexo e ele é perturbado. Ele é perturbado porque a gente tem vieses. O paciente pode se confundir com uma medicação, o médico pode se confundir com uma interpretação. Eu vou dar uma teoria matemática aqui, para ficar mais claro. O nosso cérebro ele é não ergótico. O que significa isso? Significa que, por exemplo, se você for na Starbucks, que você quer tomar um café em São Paulo, e dizer que aquela sua experiência é a experiência de todos os cafés de São Paulo, isso a gente está falando que é um modelo ergótico. Ou seja, sua vivência representa todas as vivências de tomar um café em São Paulo. Só que a gente sabe que não é assim. Então, o que a gente vive, todos esses processos, eles são individuais. Eles têm uma dificuldade de generalizar. A gente generaliza muito por cima. E não markoviano. Ou seja, o nosso estado atual, ele não depende, ele é derivado, né, de várias coisas passadas. Isso influencia o futuro. Markoviano significa que o que importa é só o agora e o para frente. Tá? Isso na computação é difícil de você implementar, basicamente inexistente. Esse é um livro que eu recomendo vocês, é um médico que é engenheiro e um outro é biólogo, filósofo e matemático. E eles descrevem isso, eles provam em várias sessões matemáticas aí esse ponto. Tá? Por fim, eu agradeço muito a atenção de vocês, deixo o meu e-mail aí. Muito obrigado. Você passou bastante conhecimentos, conceitos de IA, isso é muito importante para a gente saber de onde vem tudo isso, né? Isso é muito... A gente vai ao final, até avisar vocês, ao final das apresentações de todas, tem um microfone aqui, outro aqui, aí quem quiser fazer perguntas, fica à vontade, tá bom? Eu vou chamar agora o Paulo, ele está se preparando ali para a apresentação. O Dr. Paulo Salomão é doutor em Informática em Saúde pela Unifesp, fundador e CEO da DTO, empresa especializada em interoperabilidade e IA para a saúde, conselheiro do Instituto HL7 Brasil, organização para padrões em troca de dados em saúde e criador do primeiro prontuário web do Brasil, entre outros investimentos em saúde digital. Bom dia, obrigado aí pelo convite da apresentação. Obrigado, Davi, pela apresentação que você fez, o que me economizar uma boa parte do que eu falaria aqui, dos conceitos de IA, eu vou pular. Mas, antes de começar, eu queria dizer que, há quase um ano atrás, estive no HIS, Healthcare Innovation Show, e fiz uma avaliação das apresentações que foram feitas lá a respeito de interoperabilidade, a gente já vai falar o que é isso, e IA. Então, foram 14 palestras de interoperabilidade e era um congresso muito técnico, de apresentação de tecnologias novas. Não sei quantos tiveram oportunidade de estar lá. 9 palestras sobre inteligência artificial. E aí eu perguntei, bom, se vocês quiserem ouvir falar sobre IA, vocês vão dessas palestras. Se quiserem ouvir falar sobre interoperabilidade, vocês vão nessa. Mas a minha vai ser aqui junto às duas. E tinha uma palestra, então, falando sobre interoperabilidade e IA juntas. E a tese que eu defendo é que uma não vive sem a outra nesse momento. O Davi mencionou bem a importância dos dados originais para treinamento de IA. Não os dados já transformados, mas os dados da fonte, aqueles que vieram da consulta, dos exames, aqueles que vieram de um atendimento. E nesse congresso, eu fiz um levantamento, nós tivemos na quinta-feira 2 palestras sobre IA. Ontem teve um curso, eu não sei quantos aqui tiveram a oportunidade de participar do curso.
uma boa parte teve a possibilidade de participar. Ali foram 5 módulos ou 6 módulos. Desculpa. E eu achei incrível que num congresso médico tivesse um curso voltado para a IA na aliança com o médico nesse trabalho, nessa jornada do médico em atendimento, etc. E hoje a gente tem mais 3. Uma, a minha, muito obrigado, e na sequência do Matheus, né? O objetivo da interoperabilidade é conectar sistemas, pessoas, ambientes, empresas, plugando informações e trazendo informações de diversas fontes de prestadores de saúde, laboratórios, consultórios, hospitais, etc. Esse é o objetivo. Muita gente acha que a gente já faz isso. Lá no meu hospital já tem isso. Mas eu queria mostrar a diferença entre integração e interoperabilidade. Interoperabilidade é essa capacidade que os sistemas têm de trocar informações e que essas informações sejam úteis de alguma forma, né? Então, como um exemplo, se eu tivesse 5 sistemas lá no meu hospital, por exemplo, no meu centro de saúde, qual seria o jeito natural que vocês imaginariam de trazer informações do paciente que passou por essas 5 áreas, né? Naturalmente, seria ligar todas elas. Então, eu vou ligar o sistema A com B, o A com C, o A com D, o A com E, etc. O B com o C, e etc. Mas isso estou falando de integrações, o que exige um trabalho enorme. A diferença da integração com a interoperabilidade é que, no caso da interoperabilidade, eu estou falando de um padrão e de um repositório. Então, eu quero que todos esses dados vindos de fontes diferentes, de sistemas diferentes, tenham um único padrão. O Brasil hoje está adotando o HL7 Fire, uma versão, e que eles sejam armazenados em algum lugar, para que depois qualquer um desses sistemas possa consultar. Veja a diferença, aqui no caso eu tenho 5 sistemas interligados. Eu tenho 10 conexões de integração e tenho 5 conexões de interoperabilidade. Se eu tivesse 30 sistemas, eu teria 435 conexões de integração, porque eu teria que ligar os 30 sistemas todos entre si, enquanto que na interoperabilidade basta eu conectar esses 30 sistemas num barramento, que transforma essa informação num padrão, não altera a informação, mas coloca ela num padrão, e aí eu coloco ela num repositório de dados. Existem alguns tipos de interoperabilidade, é fundamental que é simplesmente plugar um sistema nesse barramento. Uma que é estrutural, dizendo, olha, esse sistema não está só trafegando dados, mas eu sei que nesse campo vai o CID, nesse campo vai o medicamento prescrito, nesse campo vai o exame solicitado. Então, eu já estou estruturando a informação que está transitando. Na interoperabilidade semântica, eu não só estou dizendo qual é a informação que vem em cada campo, mas eu estou dizendo que ela vem sempre num padrão agora. Então, quando transitar diagnóstico, vai transitar no CID-10, por exemplo. No campo que vem a história clínica, ela vai transitar num padrão SNOMED. No campo que vem informações laboratoriais, ele vem num padrão LOINC. No campo que vem imagem, nós estamos falando de DICO. Então, existe um padrão para tudo isso. E quando eu falo, finalmente, interoperabilidade semântica, é o estado da arte, quando a gente fala na parte técnica da conexão entre os sistemas. Quando eu falo na interoperabilidade organizacional, eu já estou envolvendo pessoas, organizações, como, por exemplo, o consentimento do paciente para que essas informações trafeguem de um lado para o outro. Eu não estou fazendo só trânsito de informações, mas eu tenho o envolvimento de processos e pessoas. Existe um embasamento legal bastante profundo para tudo isso. Essa definição de padrões surge depois de uma portaria, lá em 2011, dizendo exatamente isso. Olha, a imagem trafega em DICOM, a interoperabilidade vai usar HL7, o CID vai usar, o diagnóstico vai usar CID, assim por diante. Em 2017, 6 anos depois, diz o seguinte, bom, a gente já sabe quais são os padrões, mas que informações vão transitar? E aí, então, se cria o conjunto mínimo de dados, que mais tarde, depois, vai ser ampliado para o que a gente chama da RNDS, né? Ok, eu já sei que informações vão trafegar nesse conjunto mínimo de dados, mas quais que eu posso trafegar? Aquelas que estão
baseadas na LGPD, que teve o consentimento do paciente. São 10 bases legais para isso. Uma delas é o consentimento do paciente, outra delas é o uso exclusivo dessa informação para o exercício da minha função, ou de tratar bem o paciente, etc. Né? Em 2011 surge um projeto de lei da interoperabilidade. Ok, eu já tenho o padrão, eu já sei o que eu vou trafegar, eu já sei quando que eu posso trafegar, já tenho os consentimentos. Existe agora uma rede nacional de dados em saúde, então vamos definir quais são esses padrões e quando que ocorre a interoperabilidade. Em 2023, um projeto de lei da inteligência artificial. Importante dizer que, dia 23, há 3 dias atrás, saiu o decreto sobre a interoperabilidade. Né? Aqui a proposta da RNDS, que até 28 deve conectar todos esses ambientes de saúde. Em alguns slides vocês vão ver esse símbolo lá em cima, do lado esquerdo daí do Congresso. E aí eu tenho que fazer uma colocação que eu, representando também a empresa DTO, que é uma empresa especializada em interoperabilidade e IA, aqui eu posso comentar algumas coisas de como é que fazemos lá. Né? Então, por exemplo, como é que é a jornada do paciente para que eu capte esses dados? Não importa onde ele passou, se ele passou no hospital, ambulatório, fez um atendimento de telemedicina e etc. Eu registro esse consentimento do paciente, eu vou em todos os sistemas com os quais eu já estou conectado e vejo, e apresento essa autorização do paciente para coletar seus dados, e eles vêm em formatos diferentes. Então, eu vou lá no hospital A e falo, olha, eu tenho o consentimento do paciente João, eu vou no laboratório B e falo, eu estou com o consentimento desse João, eu capto esses dados, padronizo esses dados e anonimizo por uma questão de segurança, para que eu nunca consiga vincular esses dados. A gente chama de pseudo-anonimização, porque é possível uma reversão. É diferente quando eu faço uma pesquisa eleitoral na rua, que nunca ninguém vai saber quem que declarou sua intenção de voto. Nesse caso, a gente simplesmente separa os ambientes. Num lugar ficam dados de identificação do paciente, no outro lado ficam dados clínicos desse paciente. Se houver qualquer tipo de invasão, por exemplo, num dos servidores, eu só vou saber qual é o nome da pessoa, onde ele mora, talvez tenha um telefone, um e-mail, mas eu não sei nenhum dado clínico. Se eu invadir o outro ambiente, eu tenho um monte de dados clínicos, mas eu não sei de quem é. E, finalmente, eu exibo em 3 formas diferentes. Eu posso entregar num aplicativo para o próprio paciente, empoderando o paciente com suas informações coletadas em vários lugares que ele não tem. É um grande problema, porque as informações do paciente elas estão distribuídas em vários sistemas diferentes. Eu ponho isso na tela do médico para que ele tenha uma visão integral do paciente e posso usar isso para analytics e para IA dentro dessa base, agora não mais, agora totalmente anonimizado. Como é que se constrói, então, aquele data lake que o pessoal chama, ou um repositório geral de dados, etc. Imagina um paciente João, já falamos do João. O João passa num médico que usa um sistema 1. O médico encaminha esse paciente para um especialista que usa um sistema 2. E eu estou agrupando as informações desse João. Aí ele pede uns exames. E, ao usar esses exames, usa um sistema 4. Eu vou internar, volta lá para um sistema 5 e eu tenho vários dados. Eu tenho muitos dados de um único paciente. Eu só estou falando do João. Imagine isso acontecendo com todos os pacientes o tempo todo. Aqui eu vou pular, então, um pouco o conceito, que como é que eu faço uso dessa quantidade enorme de dados que eu tenho, e agora eu começo a fazer o vínculo com a IA, porque eu já tenho uma quantidade enorme de dados, e eu tive que falar de interoperabilidade, porque é a maneira com a qual eu capto esses dados e torno esses dados úteis, padronizados. E agora, o que eu faço com tudo isso? E esse desafio aconteceu provocado por um cliente nosso, que pergunta, o que eu faço com esse monte de dados? Eu digo, olha, antes só tinha os dados da tua instituição, agora você tem os dados do paciente vindo de vários lugares. Ela falou, isso é ótimo, só que meu médico fica com preguiça de ver tudo, e ele começa a história tudo de novo, porque ele não quer ler a história de 5 anos desse paciente. E aí, então, a gente falou, bom, então agora a gente tem que fazer alguma coisa a respeito. Esse conceito eu vou pular, porque foi muito bem esclarecido aí pelo Davi sobre conceitos de IA. Apenas um esquema gráfico para vocês entenderem como é que eles se agrupam, né?
A inteligência artificial, a gente já ouviu falar, vocês devem ter ouvido falar de machine learning, deep learning, que foi mencionado, a IA generativa e as LLMs. Eu não vou falar desse conceito agora, vou pular isso. Curiosidade aqui, quem é que está ganhando a guerra das LLMs no momento? E aqui um gráfico bem interessante que mostra quantos meses levou para que essas tecnologias alcançassem 100 milhões de usuários. Então, você vê, o Uber levou 70 meses ou 5 anos para chegar a 100 milhões de usuários. O Telegram, o Spotify e o GPT levou 2 meses para alcançar 100 milhões de usuários. Bom, voltando no nosso caso, eu tinha aquele monte de informações do paciente, eu aplico uma inteligência artificial, que no caso aqui eu estou chamando de Data HAL, e o HAL vem daquele filme Odisseia, 2001, Odisseia no Espaço. Para quem nunca percebeu, esse HAL é uma letra menos do que o IBM, ninguém queria fazer propaganda da IBM, então se eu tirei o I, virou o H, o B virou o A e o M virou o L, eu tenho o HAL, aí era aquele computador inteligente do filme. E ao aplicar essa inteligência artificial no prontuário do paciente, que agora tem aquele monte de informações, ou na base que nós criamos, eu sou capaz de gerar um sumário clínico da história do paciente, com os dados mais relevantes. Eu sou capaz de gerar prompts, onde eu faço perguntas agora a respeito do paciente. Por exemplo, esse paciente tem algum exame alterado? Ao invés de olhar todos os resultados de exames que ele tem e verificar se está alterado ou não. Eu posso perguntar, esse paciente, existe interação medicamentosa nos medicamentos que foram prescritos para ele? Existe algum exame de imagem para saber se eu preciso pedir de novo ou não? Então, eu faço essas perguntas em cima do prontuário. Mais do que isso, eu posso sair desse contexto do prontuário, de fazer perguntas sobre o paciente, e posso perguntar coisas, dado uma história clínica, como o que foi apresentado agora, quais são as hipóteses diagnósticas? Ou, dado esse diagnóstico, essa hipótese diagnóstica, quais seriam as melhores condutas para isso? Naturalmente que é importante verificar aonde eu vou buscar essas informações. Então, hoje o que a gente faz nesse processo é separar 3 bases importantes de informação. Uma da própria MB, as diretrizes da MB, e o livro Tratado de Medicina Geral, informações do PubMed e informações do Instituto Cochrane, da Cochrane Library. E aí eu vou buscar essas informações nesses ambientes para trazer uma resposta o mais condizente possível. E aí eu posso usar esses dados também para gestão populacional. Agora eu não estou falando mais de um paciente, mas eu posso pegar um BI já existente, que me dá os principais gráficos de saúde daquela comunidade, por exemplo, de uma prefeitura, de uma secretaria de saúde, e eu faço perguntas que não estão nesses gráficos, correlacionando, por exemplo, isso para que não haja necessidade de um novo desenvolvimento. Então, eu faço perguntas do tipo, tem um gráfico lá que diz quais são os medicamentos mais prescritos, um gráfico que mostra os diagnósticos mais prevalentes. Eu posso fazer perguntas do tipo, para esse diagnóstico, quais são os medicamentos ou as condutas mais utilizadas em quais centros? Então, dentro de um BI, eu uso a inteligência artificial para sofisticar. Então, a minha conclusão é essa. Só quero dizer que há um projeto extremamente ambicioso ocorrendo nesse momento, que é um projeto capitaneado pelo InovaHC, o Centro de Inovação lá do Hospital das Clínicas, que está juntando players como Fleury, Sírio-Libanês, DASA, Beneficência Portuguesa, Sabin, Fonte Pagadora Bradesco, para testar esse ambiente de conexão entre informações e sistemas. Bom, era isso, então. Muito obrigado. Obrigado, agradeço a sua apresentação. Peço que você se junte aqui a nós à mesa e eu aproveito para chamar o Matheus Feliciano da Costa Ferreira, médico com MBA em Health Tech pela FIAP, gestão em saúde pela GV e é especialista em inteligência artificial aplicada à saúde e educação. Matheus, muito obrigado por sua presença.
Pô, galera, bom dia. Missão difícil aí depois dessas 2 palestras. Meu objetivo aqui é trazer um pouco mais de IA na prática, né? Então, como que eu posso criar uma ferramenta para mim, para o meu dia a dia aqui, e começar já a apoiar em alguma coisa do meu dia a dia. Então, falando rapidamente, ele já me apresentou, sou médico, fiz health tech, fiz gestão na GV, estou no CIBEC, já trabalhei em algumas startups de educação, startups de health tech, operadoras, e hoje eu estou empreendendo. E qual que é o panorama atual, né, que a gente tem? Quem olha um pouco de inteligência artificial aí no dia a dia deve ter visto alguma dessas notícias, né? Microsoft criou uma IA 4 vezes melhores que médicos para descobrir casos complexos, né? Então, colocando ali que essa IA sozinha acertava 85% dos diagnósticos. Pela primeira vez na história, um robô fez uma cirurgia guiada por IA, sem qualquer ajuda de um ser humano, né? Sozinho. E esse artigo, que é um artigo de fevereiro, do Dr. Eric Topol, que é das grandes referências quando a gente fala em inteligência artificial na medicina, o doutor robô vai ver você agora, né? E quando a gente olha, se a gente olhar aqui, vou colocar uma IA e vou fazer ela fazer um diagnóstico estático, então eu vou pegar um caso clínico que já existiu, vou copiar e colar, hoje a gente sabe que a IA já performa melhor que médicos, né? Nesse estudo aqui, eles pegaram aqueles casos clínicos que o New England coloca toda semana e compararam quantos % dos médicos acertavam aquele diagnóstico. Então, a gente teve aí mais ou menos 30%. E no ChatGPT antigo já, né? O1, ele já tinha ali uma taxa de acerto de quase 80%. Tem alguns burburinhos que o ChatGPT 5 deve sair aí nas próximas 2 a 4 semanas. Então, não é nisso aqui que a gente vai concorrer com a IA, vamos dizer assim, como médicos, né? Mas a gente tem um grande paradoxo, né, dessa colaboração homem-máquina. Algumas evidências recentes nesse estudo de Harvard com o MIT mostrou que a IA sozinha tinha 92% de acurácia quando ela fazia diagnósticos de raio-x, e o radiologista, quando usava IA, acertava 76%. Basicamente igual aos mesmos 74% quando ele não utilizava IA. A gente, como médico, tem muito algo que a gente chama de viés de ancoragem, né? Então, você olha alguma coisa e você meio que decide o que é aquilo ali. E você só vai ficar nos próximos momentos tentando confirmar aquilo. Então, a gente precisa mudar um pouco a forma que a gente pensa para a IA atuar mesmo como um copilot aqui no nosso dia a dia, na nossa rotina. E esse outro estudo aqui mostra, e aí falando aqui, né? A IA, ela foi muito boa quando o caso era pronto. Quando colocou uma IA para tentar conversar e entrevistar um paciente, já caiu absurdamente ali a acurácia dela. Por quê? Aí o dado não está bonitinho, né? Quando você vai atender ali a Dona Maria, ela vai falar algumas siglas, algumas gírias, que a IA não vai entender. Então, aqui tem um papel muito grande de ser humano, né? Então, como a gente é médico, como a gente vai ser um ser humano ali. As 2 referências desses estudos, depois no final vou deixar um QR Code que tem para vocês baixarem os artigos todos que eu vou citar aqui. Então, simplesmente pegar e vou plugar um robozinho aqui e ele vai resolver meus problemas. Ele não vai resolver seus problemas. Então, sempre vai passar muito aqui pelo ser humano, como a gente garantir essa colaboração. E quando a gente olha muito na prática médica, né, o que muda? O primeiro, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente vai ter mais tempo para o paciente, né? A VOA, que inclusive eu pus aqui nos meus slides o exemplo deles, atuam muito nisso, né? Então a gente sabe ali que 30% a 50% do tempo médico hoje não é gasto pensando qual que é o diagnóstico, o que esse paciente tem, olhando no olho desse paciente, tentando conversar com ele, e sim preenchendo um pouco de papelada ali. Eu gosto de uma frase, que eu não sei quem falou, mas a IA primeiro vai salvar tempo, antes de salvar vidas. Então a IA primeiro vai estar aqui ajudando na nossa burocracia, no nosso dia a dia, para futuramente ajudar a melhorar desfechos. Quando a gente olha aqui também para um outro impacto, como que a gente melhora essa tomada de decisão, como que a gente reduz os erros. Então tem algumas ferramentas específicas, aqui eu citei uma delas, que é o Open Evidence, é uma inteligência artificial que ela é treinada basicamente com acesso a dados científicos.
artigos do New England, artigos do PubMed, a maior parte dos guidelines das grandes sociedades americanas estão lá dentro, e é basicamente um chat, tipo o ChatGPT. E ele é gratuito para médicos, então vale super a pena, quem não conhece, acessar o Open Evidence. E por que isso é importante? A gente tem alguns dados que mostram que o volume de pesquisa científica dobra a cada 5 anos. Então, a cada 5 anos, a quantidade de artigos científicos que eu estou publicando está dobrando. Mas quando a gente olha para o conhecimento médico, existem estimativas que falam que ele dobra a cada 73 dias, né? Isso é impossível, né? Como que a gente vai se manter atualizado com alguma coisa que a cada 2 meses está dobrando? Na década de 50, o conhecimento médico dobrava a cada 50 anos. Na década de 80, ele demorava 7 anos para dobrar. Em 2010, 3 anos e meio, e atualmente, em 73 dias, são a expectativa aqui que as coisas mudem. E por último, a personalização. Acho que é um grande impacto, o maior impacto, que é meu foco aqui hoje, é como que eu crio ou adapto uma ferramenta para a minha necessidade. Então, eu sou um médico que estou no pronto-socorro, eu sou um médico que estou na UBS, eu sou um médico especialista que estou no meu ambulatório. Cada um vai ter necessidades diferentes, necessidades específicas. Eu trouxe um exemplo aqui, que é um dos exemplos que eu uso na minha prática. Então, muitas vezes o paciente ali, quando eu estou falando de organizar os exames, então, só para destacar, aqui quando eu estou falando é só organizar, não estou usando IA para fazer um diagnóstico. O paciente muitas vezes tem os resultados ali, está em formato distinto, está em uma formatação de uma forma errada, mandou esses exames num monte de lugar, mandou no WhatsApp, está no prontuário, está no e-mail, está numa mensagem, não tem valores de referências em alguns, em outros tem esses valores de referência, e muitas vezes tem distinto, né? Trouxe ali, mandou 5 PDF, tem 3 anos de exames, como que você consegue comparar e olhar aquilo ali de uma forma rápida, né? Para que você não perca tempo no papel, você perca tempo olhando para o paciente, conversando com o paciente. E a gente não tem uma hierarquia visual, né? Então, quando a gente olha ali os exames laboratoriais, é difícil, a não ser que você está sempre olhando o mesmo modelo de um mesmo laboratório, você precisa ficar procurando onde que está o resultado, onde que é a referência. Então, falta essa hierarquia visual. E aqui, meu exemplo é como que a gente cria, por exemplo, um GPT. Então, o GPT é uma funcionalidade do ChatGPT para formatar exames, por exemplo. Então, esse meu GPT especializado, eu posso colocar ele para padronizar os formatos dos exames, deixar isso de uma forma visualmente organizada, trazer destaques. Pô, aquele exame, aquele número específico está fora do padrão. Eu posso colocar ele ali. Então, coloque 3 asteriscos para mim, para saber que é aquilo ali que eu tenho que focar. Fazer uma comparação temporal. Então, Dona Maria trouxe a creatinina dela dos últimos 5 anos e ela colhe a cada 3 meses. Como que eu consigo ver essa curva? Isso está piorando? Isso está melhorando? A gente consegue fazer com que ele estruture e faça essa comparação temporal dentre as creatininas ou da hemoglobina glicada ou qualquer outro exame para os pacientes. E, obviamente, economia de tempo, né? Então, eu atendi um ambulatório, que é um ambulatório específico ali de pacientes diabéticos, hipertensos, e no mundo ideal, quando está tudo bonito, quando você sabe onde o exame está, quando você já tem um acesso, você ainda vai demorar talvez 2, 3, 4, 5 minutos para só olhar aquilo ali, né? Nem para raciocinar. E com um GPTzinho desse você consegue fazer isso aqui em 10 segundos, 15 segundos. Então, te salvando ali 3, 4 minutos que você pode tentar conversar, entender mais sobre aquele paciente. Aqui é um exemplo de como ele está. Eu deixei um prompt que eu uso, no final esse prompt ele está disponível para vocês no QR Code. Bem simples, não tem nada demais. Ponto muito importante, aqui a gente sempre fala de informação. Então, a primeira coisa é que eu nunca jogo a informação do paciente. Esses exames, eles estão anonimizados. E segundo, se porventura vocês forem usar o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta, vocês precisam usar a ferramenta paga. Nunca usem a ferramenta gratuita e joguem os dados lá. Tudo que é de graça, de alguma forma está sendo monetizado. E está sendo monetizado com os dados que vocês estão colocando lá. E mesmo para quem usa o pago, eu vou colocar ali como você desativa que o modelo use os seus dados que você coloca ali para treinamento do modelo. Então, basicamente, aqui ele vai juntar todos os exames e me traz assim. Então, esse é o exemplo que eu montei porque funcionava para mim. Do hemograma ali, pô, qual que é o HB, eu leio com a plaqueta? Quais que são a glicemia, ureia, creatinina, com clearance, etc. Aqui nenhum dos
resultados estavam fora do padrão, então ele não colocou os asteriscos na frente. Aqui é um exemplo fácil, porque tem pouco exame, né? Mas você imagina que você esteja olhando ali, você é um reumatologista, né? Reumatologista pede um monte de anticorpo, etc. E aquilo fica super complexo de ser avaliado. Aqui você consegue ter uma visualização rápida e você pode, inclusive, colocar isso, registrar dentro do prontuário do paciente, o resultado ali final. O que eu falei para vocês, se vocês estiverem usando o ChatGPT, lá nas configurações dele, ele tem um lugar que está escrito controlar dados. E aí ele tem um botãozinho que fica ativado por padrão, tá? Que é melhore o modelo para todo mundo. Eles tentaram colocar um nome bonito, mas é basicamente falar que os dados que você está colocando ali vai ser utilizado para treinar os modelos. Desativado significa que não vai? A gente não sabe, mas eles estão falando que não vai, né, ser utilizado para treinamento dos modelos. Outras ferramentas que valem super a pena. Davi já mostrou aqui a Voa, lá do Felipe, do Solano. Então, converso com muito paciente ali. Como que eu trago... eu olhar no olho dele, não precisa ficar digitando. IA transcreve, IA já faz isso muito bem. Para quem trabalha com muito artigo, com muito documento, Notebook LM é uma ferramenta que eu super indico. É uma ferramenta da própria Google, ela é gratuita. Você consegue ali nela subir os seus documentos, o PDF, o Guideline, o link do YouTube, qualquer coisa. E aí você consegue aqui no meio conversar com ele, com os seus documentos. E aí toda a resposta que ele trouxer ali, ele vai te trazer a referência, você consegue clicar e você consegue ir para onde que estava ali. A funcionalidade que eu acho mais legal aqui de todas é a possibilidade de gerar um podcast. Então ali vocês estão vendo do lado direito que tem um playzinho. Então você consegue subir ali 50 PDFs de um tema X e aí gera um podcast de 2 pessoas conversando, explicando ali. Então é bom para quem às vezes quer se atualizar de uma forma rápida. Ele gera também mapas mentais aqui que a gente consegue ter uma visualização, algo visual do conhecimento. Outra ferramenta para quem pesquisa na internet, entre aspas, é o Perplexity. O Perplexity ele tem uma possibilidade de você ativar ele só para pesquisar em artigos científicos, ou só para pesquisar em redes sociais, ou só para pesquisar na internet, ou em tudo junto. E uma dica para quem tem Vivo, a operadora de celular, tem 1 ano gratuito do plano Pro do Perplexity, tá? Então só você abrir seu aplicativo e em benefício você gera um cupomzinho ali, vocês vão ter 1 ano do plano Pro gratuito, mas o plano gratuito do plano Pro, mas o plano gratuito já tem bastante coisa, é uma ferramenta que vale super a pena todo mundo utilizar aí no dia a dia. De chat, então todo mundo conhece ChatGPT, vale super a pena quem não conhece o Cloud usar o Cloud e principalmente eles têm um material educacional muito rico. Então dentro do site deles vocês conseguem aprender um pouco mais de IA para quase todos os níveis. Não sei nada, quero aprender do zero, tem material ali. Já faço assistente, quero aprender como montar agentes, tem materiais lá. Então vale super a pena. E por último, a ferramenta do momento aqui, que é o Lovable. Basicamente é uma ferramenta de construir qualquer coisa, vamos dizer assim. Eu consigo construir um site, eu consigo construir um aplicativo. Eu não entrei um pouco aqui nos cuidados que a gente tem que ter com dados, tudo. Eles já falaram, a gente sempre tem que ter todos esses cuidados. Essa ferramenta, ela está crescendo absurdamente. Só trouxe um exemplo, eu fiz um post ontem, tem 500 comentários no meu post do LinkedIn, falando de Lovable. Foi a ferramenta mais rápida da história a sair de um faturamento de 1 milhão para 100 milhões de dólares. Mais rápido que o ChatGPT, que atingiu, mais rápido que o Cursor, mais rápido que o Wix, todos. Eles conseguiram em 8 meses sair do faturamento de 1 para 100 milhões de dólares, então mostra aí o potencial, mas tem que saber conversar. Então esse post era um pouquinho de prompt para Lovable, quem quiser se interessar um pouco mais. Tem esse QR Code aqui, que aí vai ter os artigos que eu falei, um pouco dos prompts que eu falei. E acho que minha mensagem final é que a gente precisa testar. A gente precisa ser muito consciente, principalmente quando a gente fala de pacientes. A gente não pode achar que eu vou jogar um caso clínico no ChatGPT e ele vai me dar um diagnóstico. Isso é um absurdo, isso não vai funcionar, não é assim. Mas, eu preciso de alguma coisa para organizar meus materiais, eu preciso de fazer alguma coisa. Testa. E, por último, a IA que a gente tem hoje
é a pior IA que a gente vai ter. Então, os modelos estão melhorando muito rápido. Obrigado. Como eu falei, quem quiser fazer perguntas, tem aqui os microfones. E antes de responder as perguntas, eu vou passar aqui para o Henrico, que ele chegou um pouquinho depois e vai se apresentar. Obrigado, doutor Endrigo. Bom dia, pessoal. Meu nome é Henrico Suriano. Desculpa o atraso, eu sou residente de neurologia do Hospital Santa Marcelina. Para quem vai fazer, fez ou fará a residência, ou já fez, está fazendo, sabe que às vezes pega, né? Sair de um plantão de UTI e atrasei um pouco, peço desculpas. Mas eu estou aqui representando a Comissão Nacional da AMB e a Comissão Especial de Médicos Jovens da APM, tá bom? Então são dois grupos focados em médicos jovens, formados majoritariamente ou por recém-formados ou por pessoas de até 40 anos formadas em medicina. E qual que é a importância de eu estar falando aqui agora? E por que terá uma pessoa desta comissão, destas comissões, falando em praticamente todas as mesas redondas que a gente tiver? Para vocês saberem que existe uma comissão de médicos jovens para vocês que são acadêmicos, recém-formados, generalistas, que estão nesses momentos iniciais da carreira, saberem que existe um grupo de atuação ativista política para vocês, né? Então, seja para trazer demandas, para enfrentar os desafios, para ter um grupo de apoio, para participar politicamente. E isso é importante por quê? Porque existem desafios intrínsecos desse grupo que não aparecem em outros grupos da medicina necessariamente. Questão como calote, como sucateamento de vínculo empregatício, os desafios a ver com residência, o começo de carreira. Então, tem uma série de peculiaridades. E existe esse espaço agora dentro do associativismo, na EBB e na APM, para defender vocês, para nos defender. Então, meu nome é Henrico, eu estou aqui representando a comissão. Há outros representantes aí no Congresso, a gente pode ir se conversando, trocando figurinha, tá bom? Por enquanto, o nosso canal de comunicação é pelo próprio Instagram da AMB, então é fácil de vocês encontrarem a gente, mas qualquer coisa, só me encontrar aí depois da palestra ou no decorrer aí do evento, a gente pode ir trocando figurinha, estamos muito abertos e muito interessados na presença de mais acadêmicos, generalistas, recém-formados, enfim, médicos jovens, tá bom? Muito obrigado e parabéns pelas falas, achei excelente, um tema novo aí, interessante, tem algumas perguntas, mas podemos abrir primeiro para o público, depois eu entro. Por favor, se pudesse identificar e fazer a tua pergunta, ou se for para todos ou para quem você gostaria que respondesse. Perfeito. Meu nome é Fábio, bom dia. Parabéns pelas exposições. Não só a qualidade, mas foram muito instigantes, muito interessantes. Eu tenho uma dúvida particular, queria perguntar para o Dr. Salomão. Passou rapidamente a respeito da anonimização e desanonimização parcial sobre os dados. Parece que é uma questão quase pétrea da LGPD, a questão da anonimização dos dados. Parece que tem respaldo, inclusive, constitucional, etc. e tal. E isso parece que contrapõe a ideia do lago de dados, que seria uma coisa básica para o deep learning e você extrair novas relações que não são visíveis. Eu não entendi muito bem como é que é feita esta desanonimização e se pudesse explicar um pouco mais, se esta interoperabilidade conseguiu contornar essa questão da anonimização. Obrigado. Obrigado. Ok, é uma pergunta instigante mesmo, e já gerou muitos debates a respeito disso. Existem formas diferentes de implementar. Na verdade, é essencial que em algum momento eu consiga fazer essa desanonimização, se eu quiser, se eu estou com um paciente ali na frente, eu sei que eu trouxe informações desse paciente de vários lugares diferentes. A questão mais importante é como é que eu mantenho a segurança desses dados. Então, uma forma que nós usamos para implementar, existem outras, eu comentei rapidamente, foi cada informação que chega de um hospital, de um laboratório, de um prontuário, de consultório, ela é quebrada em duas partes. Dados clínicos vai para um servidor, inclusive, dados de identificação vai para outro servidor, então de clouds diferentes, e o token que liga os dois é guardado num terceiro servidor. Então, existe um código criptografado enorme que junta as duas partes e que deve ter uma duração limitada. Não sei quantas vezes vocês já olharam lá, entrando em algum site qualquer, ou fazendo alguma pesquisa, que lá em cima aparece um monte de números e letras que, por vezes, é a criptografia que está lá. Se alguém copiar aquilo e usar depois, pode entrar de novo naquela informação do paciente. Então, é preciso que esse token
É uma das formas de implementação, estou dizendo. Ele se altere a cada tempo. Então, mesmo que eu faça uma cópia daquilo, se eu tentar de novo, ele não vai mais funcionar. Mas, em algum momento, eu preciso fazer a desanonimização. A LGPD cuida de alguns casos. Se eu estou tratando especificamente de um paciente, eu preciso do consentimento desses dados. Se eu estou fazendo, por exemplo, do consentimento do paciente para esses dados. Se eu estou fazendo, por exemplo, pesquisa clínica, e aí não me interessa quem é o paciente, mas, por exemplo, eu quero identificar quais são os maiores grupos de risco da minha carteira, lá na prefeitura X, eu não estou sabendo qual é a pessoa. Aí eu posso fazer uso só dessa informação clínica, e não da identificação, porque não interessa se foi o João, Maria, etc. Só sei que eu preciso fazer uma campanha de hipertensão, porque boa parte dos meus habitantes, cidadãos, por exemplo, tem isso. Eu não sei se ficou clara essa resposta, se eu devo caminhar mais para o lado técnico ou mais para o lado assistencial, né? É uma dúvida pessoal, andei lendo um pouquinho a respeito disso, parece que há uma incongruência em algum momento. Você não consegue extrair os dados de uma inteligência profunda, de uma geração, sem ter todos os dados, e você acaba, em algum momento, conseguindo identificar o indivíduo por qualquer que seja o motivo. Ou seja, ou você abre mão desta possibilidade de você criar novas generações, novas relações, ou você garante a anonimização. Parece que Existe um limiar bastante tênue, de fato, nesse fato. O Davi chegou a mostrar, quando ele gerou o resumo clínico, você viu que a preocupação da IA ali naquele momento foi encontrar onde era o nome, mesmo quando dito, e eliminá-lo, né? Então, na descrição ali, no resumo, etc., você tira o nome da pessoa. Eu mostrei a IA numa aplicação assistencial e numa aplicação de gestão populacional. Na parte da gestão populacional, eu não tenho nenhum problema com isso, porque eu não estou fazendo uso de dados que identifiquem o paciente. E veja que a LGPD diz o seguinte, não é só identificar o paciente, é não deixar meios que permitam a identificação. Porque eu não mostro o João, mas eu vou dizer que ele é uma pessoa de tanto ano que mora no endereço tal. Aí acabou de novo, caiu no problema da identificação. Não falou o João, mas falou quem é, né? Onde mora, etc. Mas depois a gente, para não tomar mais tempo, a gente pode bater um papo mais... Obrigado. Olá, bom dia. Sou Rafael, colega médico do Rio de Janeiro, também professor na Unigran Rio. Trabalho na área da geriatria, medicina de família e também medicinas integrativas, né? E eu gostaria de que vocês pudessem colocar como que a gente vê o preconceito, né, mais de profissionais com a IA e até mesmo em outras áreas, né? Então, muitos colegas médicos têm preconceito com IA, às vezes com acupuntura, com homeopatia, né, meditação, yoga. Então, são linhas que eu vejo que o futuro da medicina, ela está ligada às tecnologias de informação, a IA e saúde e bem-estar, né? Então, que de forma vocês acham que a gente pode humanizar a IA, né? Trazer essa visão de que, na verdade, ela está lidando com o tempo, né, e não com a vida direta. Então, eu vejo muito preconceito nas áreas integrativas e também agora com IA, né? Então, que forma a gente pode estar abrindo a cabeça, né, para esses colegas, humanizar. Eu estou responsável agora por coordenar lá na Unigran Rio AFIA essa situação da IA. Atualmente sou fellowship simulação em saúde também. Então, que forma a gente pode estar apresentando de forma humanizada e mostrar esse potencial da IA na clínica médica, né, nas especialidades e tudo mais, por favor. Davi e Matheus, de vocês dois, ou os dois, se quiserem comentar, fiquem à vontade. Eu acredito que para a gente conseguir uma adesão, a gente precisa mostrar como que aquilo ali vai ajudar, né? Então, imagina que você já tem um processo todo pronto e eu faço isso porque sempre deu certo. Existe uma inércia para a pessoa poder mudar. Então, o que a gente tem que fazer como quem está querendo implementar ali se você colocar o Voa, vai te economizar 4 minutos, 5 minutos. Se você usar o Open Evidence, vai te economizar ali, porque você não vai precisar ficar usando artigos. Então, não colocar por colocar e falar, agora você vai ter que usar. É tipo assim, isso aqui vai te ajudar, isso aqui vai te economizar tempo, isso aqui vai fazer você trazer uma assistência melhor. Então, acho que é a forma que a gente aborda para ir colocando. Vai ser impensável a gente viver sem IA. Igual hoje, por exemplo, é impensável viver sem internet, né? Imagina se hoje não tivesse internet, não tivesse celular. Vai ser IA daqui pouco menos de 5 anos. Então, aos poucos e comunicando dessa forma, acho que é a melhor maneira. Existe um processo que é
filosófico, tá? Quando você tem uma tecnologia, você tem uma resistência imediata. Esse processo de inércia. Tem gente aqui que não consegue viver sem Waze para dirigir. Meu sogro detesta. Ele odeia e leva por caminhos diferentes. Existe uma resistência. Saiu um artigo há 2 semanas atrás no JAMA, que ele anonimizou respostas de IA e de médico e mostrou para o paciente. Quando era anonimizado, o paciente confirmava 40% mais sobre uma resposta de IA. Quando ele sabia que era de IA, essa taxa caía. Então, existe uma resistência natural. Como é que a gente desenrola isso? A gente desenrola por um processo que é natural, que é olhar para o lado e falar, caramba, o cara atendeu isso, fez rápido, melhor. Nossa, isso aqui é um processo que a gente fala que é disruptivo. Ele muda tanto sua vida que agora o WhatsApp ele é imprescindível para você marcar uma reunião, para você ter contato com seus pacientes. Então, esse processo ele é natural e proporcional o quanto que essa tecnologia vai ser disruptiva ou não. Tá? Bom, o nosso tempo está esgotado, estamos sendo bem pontuais e aproveito para agradecer a presença de vocês, o interesse de vocês nesse assunto e, sobretudo, parabenizar aqui os palestrantes pelas palestras muito ricas e agradecer e tenham um bom evento ainda. Muito obrigado, bom dia.